Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós vamos estar abordando a parte 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 8. E como tema, hoje nós vamos estar abordando o poder do Espírito Santo na evangelização. Mas antes, queria pedir a você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu like, faça o seu comentário. Vamos lá. O poder do Espírito Santo, a partir do capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, é que nós vamos estar abordando. Primeiro, o poder do Espírito Santo na evangelização. Atos 8, a partir do versículo 1, com o assassinato de Estevão, a igreja sofreu uma grande perseguição que desembocou no fracasso, visto que não pôde silenciar a pregação do Evangelho. Mas, ao invés disso, acabou gerando uma mobilização missionária. E nesse cenário surgirá Filipe, que se notabilizará como evangelista, que revolucionará a cidade de Samaria, trazendo a eles grande alegria. A mensagem de Cristo tem o poder de salvar as pessoas e também de realizá-las. O Espírito Santo ele opera a libertação, conforme a gente vê em Atos 8, 9 e 25, onde certo mago ficou admirado com os milagres ocorridos por meio de Filipe. Ele era chamado de Simão e dele se dizia ser a grande virtude de Deus. Mas ele deparou-se com a verdadeira virtude de Deus, vindo a crer em Cristo e se batizar, conforme Atos 8, 9 e 13. Sabedores do grande número de conversões em Samaria, os apóstolos enviaram Pedro e João, que, chegando a Samaria, eles ministraram o batismo no Espírito Santo. Simão, ao constatar o fato, teve uma recaída em sua antiga cobiça e julgou que pudesse comprar a autoridade apostólica. Pedro reprovou tal atitude, levando Simão ao arrependimento. O Espírito de Deus age na vontade e nas afeições dos homens, afastando-os do mal, inclinando-os para o bem, inspirando-os a terem bons pensamentos. O Espírito Santo ele opera a salvação, conforme Atos 8, 26 a 40, estando o trabalho em Samaria em franco progresso, Deus direcionou Filipe para o deserto. Ele acatou a instrução divina e acabou se deparando com um viajante que em seu carro lia o profeta Isaías, tratando-se do tesoureiro da rainha Candace, na Etiópia, que regressava de Jerusalém, onde tinha ido adorar. Pois bem, esse homem se renderá a Cristo pela instrumentalidade de Filipe. Vamos meditar nas seguintes lições. Primeiro, o sinergismo entre Deus e o evangelista nos versículos 26, 27 e 29 a 30. A importância da exposição bíblica, dos versículos 30 a 35. Cristo como o cerne de toda a pregação e a evangelização integral. Muito interessante. Depois nós vamos ver o poder do Espírito Santo que vence. Atos 9, a partir do versículo 1, a perseguição contra os cristãos se acentuou através de Saulo, que cometia barbáries contra a igreja, em Atos 8, capítulo 1, versículos 1 e 3. Ele prossegue obstinadamente em seu intento de impedir a expansão do Evangelho. Contudo, ele terá um encontro com Cristo, fato que mudará a sua vida, bem como a história do cristianismo. Ele se tornará no baluarte da obra missionária, organizador de igrejas e intérprete das mais profundas questões da teologia e da ética cristãs. Cristo tem o poder de mudar nossa disposição, vencendo o endurecimento do coração. E o Espírito Santo vence o desafio da falta de unidade de Atos 9. O Espírito Santo é o promotor da unidade. No texto que nós vamos ter de Atos 9, dos versículos 19 a 31, é dito que a igreja crescia sob a influência divina, fato que se pode comprovar na interação que teve, na integração de Paulo com a igreja de Cristo. Ele fora o perseguidor da igreja, que levou os crentes a terem dificuldades em crer em sua conversão.
mas o Espírito se valerá de Barnabé para testificar sua transformação, introduzindo no corpo de Cristo, conforme a gente vê em Efésios 4:3. Que pessoas tão diferentes numa sociedade tão individualista e egoísta consigam criar comunidades. Isso só pode vir da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai vencer o desafio da doença e da morte, conforme a gente vê em Atos 9, 32 a 43, onde 2 milagres são notados por Lucas. Um é a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Em ambos os casos se impõe o poder de Deus que vence a doença e a morte. Também hoje o Senhor continua operando milagres e salvando perdidos. O poder do Espírito Santo e a plenitude espiritual. O Espírito Santo ele plenifica os crentes derrubando preconceitos. A partir de Atos 10, versículo 1 até Atos 11, versículo 18, está registrado a ação do Espírito Santo. Não significa que ele irá nos acomodar às práticas e pensamentos de todas as pessoas, mas sim que nos leva a respeitar cada indivíduo olhando como alguém amado por Deus. No texto que nós vemos agora, de Cornélio, ele entra em cena. O Senhor se agrada de sua disposição espiritual e revelou-se a ele através de uma visão em que o ordenou a ir ao encontro de Pedro. Esse passo foi o primeiro da providência de Deus para salvar Cornélio. Depois, Deus preparou Pedro para atender o desejo do gentio, demonstrando que o preconceito dos judeus contra os gentios não era aprovado por ele. O Espírito nos motiva a amar todas as pessoas, levando em conta a dignidade e a singularidade de cada um. Contudo, sem jamais negociarmos a verdade, conforme a gente vê em João 8:11. O Espírito Santo ele planifica os crentes em resposta à proclamação da palavra de Deus. Atos 10, versículos 44 a 48, em resposta à orientação divina, Pedro falou de Jesus. E Cornélio e os demais que ouviam a palavra receberam o derramamento do Espírito. A experiência do dia de Pentecostes se repetiu em Atos 2:39 e pode ainda acontecer ainda hoje, pois a pregação é um dos meios pelos quais Deus abre o seu bom tesouro, conforme a gente vê em Deuteronômio 28:12, para nos abençoar. Também o Espírito Santo, em Atos 11, a partir do versículo 1 até o 18, planifica os crentes criando consenso entre eles. Com o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, surgiu um impasse. Aceitar ou não o ingresso dos gentios na igreja. Pedro, inclusive, foi acusado de entrar na casa de incircuncisos. Mas ele argumentará que Deus os havia aceitado, fundamentando sua tese na realidade da continuidade da experiência pentecostal em Cesareia. Dito isso, os ânimos se acalmaram e se voltaram em adoração a Deus. Quando buscamos a Deus, nossa diferença ou as nossas diferenças são vencidas, o entendimento é instaurado e um ambiente de adoração é estabelecido. O outro é o poder do Espírito Santo guiando a igreja. O Espírito Santo guiando a igreja, ele guia por meios inusitados. Atos 11, dos versículos 19 a 21, nós vemos uma das realidades no livro de Atos, que é a providência divina se valer do mal. Os apóstolos permaneciam estagnados, Atos 5:28. Todavia, o Espírito de Deus permitiu que se desencadeasse a perseguição a fim de tirá-los da inércia. Desse modo, eles se dispersaram. Uns foram para Damasco, outros para Fenícia, Chipre e Antioquia anunciar Cristo. Deus nem sempre nos guia por meios convencionais, pois pode até mesmo permitir que situações estranhas nos sobrevenham para a realização do seu propósito, conforme a gente vê em Gênesis 45:5. O Espírito Santo guia por meio do ministério do ensino, Atos 11, 22 e 26, que quando aumentando o número dos convertidos em Antioquia, surgiu a necessidade de consolidá-los na fé. E nesse contexto aparecerá Barnabé e posteriormente Saulo, onde ambos exercerão um ministério de ensino que muito contribuirá para a vitalidade daquela igreja. A ação didática do Espírito Santo de Deus não se restringe ao nosso aspecto cognitivo, mas tem como foco essencial criar em nós uma compreensão mais profunda da pessoa de Jesus. E também levar-nos a render-nos a Ele, submetendo-lhe
nossa vontade. Onde estamos aprendendo mais de Cristo? Aí está o Espírito Santo operando. Em Atos 11, nos versículos 27 a 30, nós vamos ver o Espírito Santo guiando por meio dos seus servos. Dentro do bojo de suas finalidades, o dom de profecia tem um elemento preditivo, 1 Coríntios 14, 13. Como se pode constatar, nos alerta que Ágapo fez a igreja de Antioquia quanto à fome que estava por vir. Foi essa a instrução que levou os discípulos a prestarem socorro material aos crentes de Jerusalém. O dom de profecia permanece necessário em nossos dias e, se exercido legitimamente, há de se ajustar ao princípio da decência e ordem, colaborando com o bem-estar da comunidade cristã, conforme a gente vê em 1 Coríntios 14, 3 e do 26 ao 40. E, por último, o poder do Espírito Santo e a providência divina. O Espírito Santo, em sua ação providencial, permite o sofrimento do justo. Atos 12, enquanto a obra avançava em Antioquia, sob a liderança de Paulo e Barnabé, uma perversa perseguição foi dirigida contra os cristãos de Jerusalém. Haviam sofrido nas mãos do Sinédrio, mas agora gemiam sob a maldade de Herodes. Esse resolveu matar Tiago e aprisionar Pedro. Que golpe para a igreja, né? Porém, os crentes não se acovardaram diante de terrível sofrimento. A coragem é uma das virtudes que o Espírito infunde no coração do crente. 2 Timóteo 1,7 diz isso. O Espírito Santo, em sua ação providencial, quebra os grilhões, Atos 12, do 5 a 17. Através de um anjo, Deus tira Pedro da prisão. Nem sempre da vontade de Deus livrar do sofrimento e da morte os seus servos, por motivos que só Ele conhece. Mas não são raras as vezes em que o Senhor faz maravilhosas intervenções para livrar os seus servos. Porque o Senhor permitiu a morte de Estevão e de Tiago e livrou Pedro? Nós não sabemos. Mas podemos descansar em sua sabedoria, certos de que sua providência opera tanto na morte como no livramento. O Espírito em ação providencial abate os soberbos, Atos 12, assim como João 13, 13. Ser humilde é ser o que se é, atribuindo, no entanto, tudo a Deus. O que se é foi feito por Ele. O que se tem foi dado por Ele. O que se pode tem origem nele, pois foi Ele o Criador. A diferença é total. Não sou a causa de qualquer sucesso meu. Sou a razão, a sua razão é Deus. E foi justamente isso que Herodes recusou a fazer. Antes teve a arrogância de aceitar para si a glória que pertencia a Deus. Assim, pois a vingança não tardou, e foi comido por vermes ou parasitas. O perseguidor pereceu e o evangelho cresceu e multiplicou. Todo cristão deve se imunizar contra o vírus da soberba. Provérbios 16, 18 é bom ser lido. E imitar o exemplo de Jesus Cristo, conforme Filipenses 2, 5, 8. Nós temos a seguinte conclusão, de que, movida pelo poder do Espírito de Deus, a igreja crescerá não só em tamanho, mas em habilidade e responsabilidade, e vai se tornar capaz de atender às demandas de um mundo cada vez mais carente da graça e do amor de Deus. Que nós possamos ser essas pessoas. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até a próxima aula, querendo Deus.